Galerinha, bom dia, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Mais uma vez na companhia do mestre Alisson Castro, vamos dar uma super dica. Hoje aquele assunto que ficamos devendo da última dica, prometido, Era Vargas. Em especial para Mames, Luciana Duarte, também para Tite, Luciana Maria, que vão fazer também essa prova, prof. Ela serve pro fundamental, não é isso? Com vocês, diretamente da nossa antiga sala, que voltaremos para cá a partir de hoje, com a presença, corre Luciana, não está aqui, ela fugiu hoje. Então para vocês, prof. Alisson Castro. Bem, rapaziada, vamos lembrar do seguinte: Getúlio Vargas é um assunto que sempre está presente, né, quando cai a história do Brasil. É um tema já que tem cadeira cativa nas principais provas. Por que ele é tão importante assim? Porque Getúlio Vargas, ele é uma figura, né, de vários momentos na história do Brasil. Consideramos que Vargas não é só um Vargas, são vários Vargas, dependendo do modelo, né, e do momento político que ele está vivendo no Brasil. A Era Vargas é um período muito extenso. Esse primeiro governo Vargas, ele tem 15 anos ininterruptos de duração. Tá? Então ele começa em 1930, a partir da Revolução de 1930, que é até questionada por alguns historiadores, né, o termo dessa expressão revolução, porque de fato as estruturas não foram, né, transformadas naquele momento, naquele período. Getúlio se alia aos tenentes, ali após o resultado das eleições de 1929, com a derrota da Aliança Liberal, e passa então a tramar uma estratégia para poder chegar ao poder após a morte de Júlio Prestes. A partir daí, então, São Paulo aceita a presença de Getúlio Vargas no poder, porque para os paulistas, mesmo a inconstitucionalidade da presidência de Getúlio Vargas, naquele momento, era muito melhor do que a presença dos tenentes no poder. Então, a partir de 1930, então, Vargas inicia o seu projeto político. É um projeto interventor, né, desenvolvimentista para aquele momento, e passa a ingressar os investimentos na famosa industrialização de base no Brasil. O Brasil já conhecia a atividade industrial, mas a indústria de base, a indústria pesada, ela tem mesmo seu foco, o seu lançamento ali a partir da gestão do Getúlio Vargas. Durante o primeiro momento, de 30 até 34, ele governa no chamado governo provisório ou inconstitucional, porque ele não tinha legitimidade para ser o presidente da República naquele período. E aí, durante esse período, tem um fato muito importante, que é a Revolução de 1932, quando os paulistas, já inquietos, impacientes com aquela demora que Getúlio tinha de cumprir os acordos, resolvem então fazer um movimento social para exigir de Getúlio a nomeação de um interventor paulista, e aí vai o Adhemar de Barros, e depois vai a criação de uma nova Constituição. Getúlio promete atender as duas reivindicações, nomeia o interventor paulista para São Paulo, mas que era aliado político direto dele, né? E também promete a criação da Constituição, que se vai dar 2 anos depois, em 1934. E aí, em 34, então, começa um novo período, que é o período constitucional, onde ele tem a legitimidade, mas surpreende os paulistas naquele momento. O lançamento da Constituição, na cabeça dos paulistas, daria a convocação de novas eleições para a presidência da República. Só que esse foi o único cargo que Getúlio fez eleições indiretas. Na Constituição de 34 estava prevista eleições indiretas para o presidente da República para garantir a manutenção de Getúlio no poder. Ele fica de 34 até 37, né, durante o período constitucional, traz muitas inovações, tá? Traz os direitos trabalhistas, traz os direitos sociais naquele período, cria o Ministério da Cultura, da Educação, então faz investimentos na área da saúde. Então ele passa a fazer um governo mais assistencialista, que vai caracterizar essa primeira gestão dele no poder. E aí, em 37, a partir do Plano Collor, ele dá o golpe de Estado, e aí cria o Estado ditatorial durante a Era Vargas, que vai de 37 até 45, é o período mais extenso desses 15 anos, é um período ditatorial. Esse Plano Collor era uma carta forjada em que o governo getulista queria proteger o Brasil de um pseudo-ataque comunista, né, para a instalação de um modelo comunista no Brasil, que o temor do comunismo, do socialismo nos anos 30 era muito forte, após a crise, né, que havia se instalado no liberalismo no final dos anos 20, e aí Getúlio então consegue o apoio e a aprovação da população para instalar o sistema ditatorial. Então vem a Constituição de 37 para legitimar as ações ditatoriais, né, de restrições de direitos da população naquele período, e Getúlio vai fazendo um jogo de tomar lá da cá, né, restringe os direitos da população por um período, mas também passa a fazer investimentos na área do setor industrial, e aí geração de emprego, geração de renda, fazendo um equilíbrio no Brasil daquele período. Em 42, já finalizando a primeira fase do governo Vargas, Getúlio resolve ingressar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, depois dos convites de Alemanha e Estados Unidos. Lá já no finalzinho da guerra, em 42, Getúlio decide entrar ao lado dos aliados, envia as forças
brasileiras, né, as forças de guerra, a Força Aérea Brasileira, a Força Expedicionária Brasileira. Nós temos 2 vitórias importantes lá na região italiana de Monte Castelo e de Montese, que inclusive, né, acabaram se tornando aqui nomes de bairros em Fortaleza. As forças militares brasileiras apoiam os Estados Unidos, lutam contra as ditaduras fascistas da Europa, que era o nazismo do Hitler, o fascismo do Mussolini, né? E aí, a partir daí, então, o Brasil volta vencedor da Segunda Guerra Mundial. Esse período, certo, vai ficar caracterizado como um período de grandes conflitos ideológicos de Getúlio. Como é que ele era ditador no Brasil e foi para a guerra, foi para a Segunda Guerra Mundial, para a Europa, combater ditaduras. Como é que ele adota uma postura política aqui e durante a guerra ele se alia aos estados liberais, aos estados democráticos. Então isso pesou muito no retorno da Força Aérea Brasileira e da Força Expedicionária para que os militares, a população e os grupos oposicionistas começassem a pressionar Getúlio Vargas para que ele saísse do poder. Aí a partir daí então Getúlio passa a perceber que o clima político já não era mais tão favorável, que já não dava mais para se manter, né, para permanecer no poder, e resolve de fato sair em 1945. Até que fez essa miséria sair, prof. E aí em 45 ele sai, né, deixa o seu sucessor, encerra o período ditatorial e abre um novo período político no Brasil, que é o período democrático, né? Lembrando que fica uma extensão de Getúlio no poder, porque quem se torna o próximo presidente é o Eurico Gaspar Dutra, que era nada mais, nada menos do que ministro da Guerra durante o governo Vargas na fase do Estado Novo. E aí Getúlio, durante esse primeiro período, fica muito famoso pelas obras de construção da indústria de base. Ele cria a Companhia Siderúrgica Nacional, ele cria a Fábrica Nacional de Motores, né? Ele cria a Vale do Rio Doce. Então ele vai criando toda uma infraestrutura para alavancar o desenvolvimento industrial brasileiro. E aí é com isso que ele consegue criar aquela imagem bem popular diante da população. A partir daí, ele alia a criação dos direitos trabalhistas, o presidente que olhou para o povo, e aí ele ganha o famoso título do período, que é o famoso pai dos pobres. Lembrando que Getúlio também ele inova. Em 34, as mulheres passam a ter direito de participação da política, elas passam a ter o direito de voto. Embora em 34 elas não exerceram, né, a escolha do presidente, porque o presidente foi eleito de forma indireta, mas há já a previsão constitucional de que essas mulheres tinham o direito de participar da votação. E aí em 37 ele mina esse direito, né, ele encerra esse direito porque cria o Estado ditatorial. Então a economia investindo na indústria de base, a criação de direitos sociais para a população daquele período. Esse modelo assistencialista são as características principais do governo Getúlio Vargas. Sem falar, claro, do processo do Estado Novo, que tinha um órgão, né, direcionado à fiscalização e à promoção das campanhas do Estado naquele período, que era o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Todo mundo pensa que o DIP foi criado só para censurar, para fiscalizar, né, aqueles grupos que eram oposicionistas do governo, mas não, o DIP também tinha uma função muito importante, que era promover a publicidade das ações do Estado. Qual era o objetivo então dessa publicidade? Fazer com que a população se convencesse de que aquele modelo de poder, era um modelo viável e necessário, e a manutenção dele deveria existir para a população brasileira. Então, se eu publicizo, se eu torno a informação conhecida, o povo vai continuar apoiando o Estado Novo, vai se sentir assistido pelo Estado e vai, então, defender a manutenção da ditadura. Prof, essa viagem foi uma das viagens mais chocantes. Sabe o que eu vou fazer agora, prof? Eu estava aqui pensando, quando eu for fazer esse vídeo aqui, eu vou tentar editar para quando eu falar assim, que aquele cara olhou e botar um olhão assim, aí falou não sei o que mais na guerra, botar uns canhão, vai ficar uma cor bem diferente. Prof, lembrando Você quer quebrar o Instagram, né? Prof, prof, ele faz isso? Então pronto, eu faço também, vou também tentar fazer isso também. Amado mestre, lembrando, depois de muito acordo, depois de muito, ela coloca no obstáculo, ela chegou, tá ali, gente, ó. A Correia Luciana aqui no início da dica não estava aqui, mas ao saber que estávamos aqui, retornando para a sala dela aqui, agora sim, ela saiu da carreira solo. Olha para cá, cara, Lisa. Ela cansou da carreira solo, como eu havia dito ontem. A Alane Belfort também ontem, ó. Eu falei também, ela resolveram, gente, sozinho eles não vão para nenhum canto. Amado mestre, depois dessa super viagem no tempo da era Vargas, qual seria o nosso próximo assunto para deixar nossos seguidores aí antenados? Não, mas nós já temos um combinado com os seguidores. Temos, né? Eles vão colocar aí embaixo. Aqui é igual a Seresta. Ele pede e a gente toca. Então pronto, você coloca abaixo do link aí. Inclusive já fizemos mais outros, né? Isso. Estou assim, gente, fazendo assim, ó. O Brando dá um, ele dá outro, ele dá um, ele dá outro. Tem uma ditadura militar aí vindo
também, né? Ditadura Tem um pedido militar? da ditadura militar. Ai, massa. Então, mais uma viagem da ditadura militar. Combinado assim, então. Isso, Então, lembrando galerinha, que domingo agora mini começa um curso mini curso também. aqui no Tiradentes Centro, tá? De conhecimentos gerais. Domingo comigo e com o Brando, tá certo? Agora, domingo, dia Horário, prof. 22, né? À tarde, de 13 às 14 horas. Domingo agora é quando, Lu? Domingo é 25, é, Lu? Não, domingo é 25. Domingo 25, Prof. Alice e Prof. Brando aqui no Colégio de Concurso na sede do Centro, Esse Amado domingo Mestre. e o próximo. E o próximo domingo também, e só vai ser tudo à tarde também. Isso, à tarde. Prof, e no caso, para quem vai fazer essa prova agora, tá chegando já o dia, assim, você que já tá nesse ramo há muito tempo, o que você poderia falar pro aluno que vai para essa prova no dia, Prof? Galera, chegou o momento da gente dar uma revisada nos pontos principais, né? Essa reta final, escolher aqueles temas que certamente estarão presentes na prova. Tudo. Certo? Resolver os exercícios, tá? O que há de mais atual, que está sendo cobrado, né? Essa oportunidade que a gente está oferecendo agora para você nesse mini curso de revisão final é uma boa pedida para você e concentrar principalmente nesses assuntos, né? Vargas, ditadura militar, processo colonial brasileiro, né? Dar uma revisada também nos principais tópicos da história do Ceará e lembrar desses temas de atualidades que também serão cobrados na prova do ensino fundamental agora do Detran. Então anote aí, então como o Prof falou, a próxima dica vai ser sobre qual assunto, Prof? Ditadura militar. Ditadura militar. A pedidos, né? A pedidos, como foi lá, tá lá na outra sala lá, porque hoje fizemos aqui uma surpresa para a Luciana, corre Luciana, né? A Luciana Maria, a Tits, que eu falei no começo da dica, e também a pedido também da Luciana Duarte, a Mames também. Então, galerinha, Prof. Alisson agora vai voltar para a sala de aula, eu vou continuar com a língua prato. Amado Mestre, brigadão. Valeu, E, Prof, antes de você ir embora, você já viu ali os vários comentários em relação às suas dicas, obrigado mais uma vez. Sinta-se abraçado por todos os nossos seguidores, já estamos com 5.450 seguidores já. Um grande abraço, moçada. Boa prova pra todo mundo aí. Vamos Obrigado, continuar essa Amado preparação, Mestre. viu? Alaine Belfort Prata, daqui a pouquinho vai estar voltando comigo aqui para mandar uma super dica, diretamente dos bastidores do Colégio de Concurso de Fortaleza, Ceará. E lembrando que hoje, 20 de fevereiro, estamos iniciando novas turmas oficializadíssimas. DEPEN e Guarda Municipal, manhã, tarde e noite. Fala, Prof. Alisson. Devia gravar essa vinhetinha aí, tá igual aquela gravação de telefone? Vai dar certo, beleza? Então, galerinha, diretamente dos bastidores do Colégio de Concurso de Fortaleza, Ceará, para você ficar sempre antenado. Vem tirar dentro, grandes conquistas começam aqui. A fanpage, clica lá em inscrever-se também na fanpage também do Colégio de Concurso. Colégio de Concurso, também tem a fanpage. Alô, galerinha no Facebook. E clica aí embaixo, miséria, aí, ó, no canal do YouTube aí, ó. Deixa dicas, críticas e sugestões que estaremos aqui sempre antenados. E dia 27 temos novas turmas aí. INSS, teremos também Polícia Civil, teremos também PRF, aí teremos também carreiras de tribunais, que vem TJ, MPE, vem MPU também e TRE. Vem pro Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Beijo a todos vocês e aquele beijinho especial para todos que me acompanham em todos os lugares do Brasil, porque hoje não tem como dar a galera não, porque a Alaine Belfort vai gravar comigo agora. Então temos também vários assuntos. Manda um beijo pra mim, sabe pra quem? Pra minha blogueira Mirim, a Ivna, aquela doceira que nunca mais apareceu, e a Ivana, aquela cara ali que chegou super atrasada também hoje. Beijo também para minhas criancinhas, pro tio também, Silvinho também, aquele abraço a todos vocês. Mandar um beijo também pra galera de São Benedito que me acompanha sempre, Ana Hilda Duarte, não é isso, né, Mames? É Ana Hilda, né, Lu? É Ana Hilda Duarte, a irmã da Mames, né? Ana Hilda Duarte, seu esposo e família lá de São Benedito. Abraço pra galera de Russas. A galera também, aquela menina da Diga Estante Diva na live. Keslane, se não for vai ser isso aí mesmo, amiga. Keslane, beijo. Alô, galera de Relutaba também, a galera de Parajuru, a galera de Guaraçaba Norte. Parajuru, meu amigo Hélio, sua mãe também, Raimunda. Aí também Rose, que mora também lá em Salvador. E também mandar um beijo pra Sandra Belfort Prata, pra Matriarca Prata, pra Vovó Prata, pra toda a família Prata, pra Aline Belfort Prata. Como é o nome da vovó mesmo? Jarinete. É o que, mulher? Já, vovó! Já. Beijo, vovó! Beijo, vovó! Né? E a matriarca? Sussu, a Mames também, a Mami matriarca também, da Aline Belfort Prata, da Aline Belfort Prata. É isso aí, sinto se abraçar a todos vocês. Um beijão pro meu super-herói, que eu amo também, paizão, que eu amo demais. Meu também, filhão também, super-herói, Hélio Melo Soares, meu filhão Júlio também, Jonas Lucas, toda a família, qual eu amo demais. Beijo, sempre tirar dentro, antes que conquistas começam aqui. Tchau, tchau, valeu, beijos.